Esse vídeo é para mostrar um pouquinho para vocês da minha trajetória, do porquê que eu resolvi fazer um curso de interpretação de exames. Isso vem desde a parte da minha graduação, porque na minha graduação eu queria ser clínica médica de pequenos animais. E eu estudei muito para isso, né? Então, só que eu pensava assim, na graduação, se eu quiser ser uma boa clínica, eu preciso saber duas coisas. Eu preciso saber interpretar exames. E eu preciso saber radiologia, porque na minha época da graduação a gente não tinha ultrassonografia como a gente tem hoje, era radiologia mesmo. Então eu falava assim, para eu ser uma boa clínica eu preciso de exames laboratoriais e exames de imagem. Então eu fui fazer estágio nesses lugares. Então eu fui fazer estágio na radiologia e fui fazer estágio na patologia clínica. Só que quando eu fui fazer estágio na patologia clínica, o professor da época falou assim, olha, não vou te dar só um estágio, eu quero te proporcionar um projeto de iniciação científica. E eu acabei entrando, né, no projeto de iniciação científica na patologia clínica. E eu acabei, depois da minha graduação, ficando na patologia clínica. E aí eu pensei o seguinte, quando eu entrei no mestrado, eu falei assim, olha, eu senti falta na minha disciplina de patologia clínica da interpretação de exame. Porque a disciplina de patologia clínica, muitas vezes, ela tem muita preocupação de formar patologista clínico, né? E eu senti muita falta disso na época da minha graduação. Então, quando eu entrei no meu mestrado, que eu comecei a dar aula lá em Jaboticabal, eu pensei assim, eu não vou fazer a mesma coisa. Eu quero fazer diferente, porque quando eu olho uma turma de alunos de graduação, eu pensei, quantos aqui vão querer ser patologistas clínicos? Nenhum. Ainda mais essa disciplina que todo mundo acha chata. Ninguém vai querer ser patologista clínico. Mas quantos vão querer interpretar exames? Muitos. Então, eu vou fazer uma disciplina diferente. Então, eu comecei a dar aula baseando em interpretação de exame. E eu comecei a estudar patologia clínica, né? Estudando a interpretação de exames para juntar a parte de clínica que eu já tinha com a parte de patologia clínica que eu estava aprendendo. E aí, eu fiz durante 7 anos, né? Eu dei aula em Jaboticabal e eu fiz um curso interpretando exames. E aí, depois que eu saí da minha pós-graduação, eu acabei caindo aonde? No Exército. E aí, quando eu caí no Exército, eu fiquei 7 anos no Exército, e eu precisei fazer o que no Exército? Clinicar. Então, eu montei um laboratório lá, então fiz exames laboratoriais lá no Exército, mas eu também cliniquei. Então, isso foi muito diferente para mim, porque eu clinicava, que era o que eu tanto queria, eu cliniquei na época, fiz patologia clínica na época, utilizando os meus conhecimentos. Quando eu saí do Exército, eu fui para dar aula na graduação de uma faculdade particular. E aí eu já dei uma disciplina totalmente voltada para a interpretação de exame, como eu fiz em Jaboticabal, né? E aí, então, eu já tinha o meu laboratório e eu comecei a perceber que as pessoas, os profissionais, tinham muitas dúvidas. E eram dúvidas, às vezes, muito básicas, né? E aí, meu grupo de veterinários lá do laboratório falava assim, você precisa dar um curso, você precisa dar um curso, você precisa tirar essas dúvidas, né? E realmente eu percebi que seria algo que eu ia trazer muito benefício. Então, eu resolvi sair da graduação e poder atingir não só a graduação, mas outros profissionais que já deixaram a graduação lá atrás, que já não tinham mais como voltar atrás, porque eu percebo muito isso, né? Até mesmo os meus alunos fazia disciplina de patologia clínica, quando chegava na clínica, não, eu devia ter estudado mais, eu devia ter prestado mais atenção, porque agora eu preciso e eu não tenho como voltar. Então eu percebia muito isso nos meus clientes, então a gente resolveu. Eu tive uma iniciativa de fazer um curso de interpretação de exames, mas não era focado agora para alunos de graduação, né? Era focado para os graduandos e aqueles que já tinham saído da graduação e que sentiam falta, né, desse conhecimento que ou eles não tiveram, ou eles esqueceram, ou, né, eles não tinham mais acesso durante aí a sua rotina clínica, tá? Então, eu fiz esse curso, é um curso grande, é um curso que tem aí muitos assuntos, mas que vai fazer você interpretar de uma maneira ideal os seus exames, né? Então, esse é o intuito. E a gente percebe, porque eu tenho um feedback muito legal dos profissionais que já fizeram o curso e falam, né? Não, eu sou outra pessoa, porque eu hoje eu tenho uma lista de diagnósticos.
Hoje eu tenho de possibilidades diagnósticas. Hoje eu diagnostico mais, então eu acerto mais. E outra coisa, hoje eu tenho condições de explicar para um tutor. Eu tenho segurança para falar para um tutor o que o animal tem. Eu tenho segurança para dar prognóstico, né? Então, é um feedback muito importante que a gente tem. Então, eu particularmente sou muito feliz agora fazendo esse tipo de trabalho, tá bom? Foi assim que tudo aconteceu.